Oi, minhas irmãs, como vocês estão, minhas irmãs? Eu estou bem, graças a Deus. Todos os dias buscando no Senhor o conhecimento da verdade da palavra dele. A Bíblia é o melhor manual, gente. Melhor manual, minhas irmãs, para nós seguirmos. Mas me veio agora uma inspiração para compartilhar com vocês sobre a Bíblia, sobre o assunto Bíblia, como foi que eu aprendi a ler a Bíblia e ter tanto amor pela palavra do Senhor. Eu congrego no Verbo da Vida, é uma congregação maravilhosa. É uma congregação onde tem amor genuíno, respeito genuíno, parceria genuína. Existe a palavra do Senhor. Existe comunhão entre os irmãos. Existe o conhecimento verdadeiro da palavra. E lá, através desta igreja, desta congregação, eu conheci o Rema. O Rema é uma escola, gente, eu fui inspirada, tá? Pelo Espírito Santo compartilhar isso para vocês. É uma escola que nos ensina a palavra falada. É um centro de treinamento bíblico. Se você estiver aí na sua região, procura o Verbo da Vida. Você não precisa congregar no Verbo para fazer esse curso. Gente, minhas irmãs, eu não tenho palavras para agradecer ao papai por ter lá atrás, anos atrás, ter ministrado no coração da pessoa que começou, pastor Bud, que começou essa caminhada com essa palavra viva. Aqui é a apostila, maravilhosa. E são 2 anos de curso. Gente, eu não tenho explicação para dizer para vocês o quanto é bom. É leve, é suave, é prático. E realmente a gente se aprofunda demais na palavra. E lá eu conheci realmente a palavra do Senhor. E hoje eu tenho muita facilidade em ler a Bíblia por conta do conhecimento dessa palavra que foi ministrada no meu coração. E como na vida nada é fácil, tive aí meus processos durante esses 2 anos. Estou me formando esse ano, dezembro agora de 2025, e estou com grandes expectativas em relação ao segundo passo que nós vamos dar. Que eu vou dar, eu falo nós, porque quem fez o curso não para por aí, é muito bom. E eu criei um amor imensurável pela palavra do Senhor. E ele se tornou manual de instrução para a minha vida. E eu vim falar aqui sobre casamento. Eu iniciei falando sobre o Rema, falando sobre a Bíblia, falando sobre o conhecimento, porque, como eu acabei de falar, a Bíblia se tornou um instrumento de instruções para o meu coração. Olha, minhas irmãs, não tem como a gente viver nessa terra afastada do Senhor, não tem como. O Espírito Santo de Deus, ele tem e deve estar presente conosco todos os dias. Eu não sobrevivo. Eu não consigo imaginar a minha vida sem a presença do papai, sem a instrução dele, sem que ele me diga: olha, Angélica, caminha por esse caminho, caminha por esse outro, caminha por esse outro, faz assim, não faz, vai, não vai. Eu preciso dessa instrução. Eu vim com tanta vontade de gravar esse vídeo que eu acabei não me apresentando. Eu sou Angélica Guedes, tenho esse canal que é voltado para vocês, minhas irmãs, para o conhecimento da verdade. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já clica aqui, compartilha. Eu preciso alcançar o maior número de mulheres, porque eu sei exatamente o que vocês passam aí do outro lado sendo mulher. Das dificuldades no casamento, das dificuldades com os filhos, da dificuldade de ser mãe, trabalhar, empreender, da dificuldade em todos os setores. E eu vim aqui compartilhar o que eu tenho conseguido vencer na minha vida. E eu só tenho conseguido vencer, eu vou dizer, minhas irmãs, com a presença de Deus. Não tem outro caminho, não tem outra fórmula. Porque assim, a presença de Deus nos traz paz. Primeiramente, ele nos traz paz. Segundo, a gente vira muito analítico nas coisas, a gente fica observando muitas coisas para tomar decisões. Outra coisa importante que Deus fez na minha vida, me fez falar menos. Eu falo bastante aqui porque eu preciso ministrar para vocês o que Deus me ensina todos os dias. Então eu passei a falar menos.
ouço mais e falo menos. Sempre dizem por aí que a gente tem 2 ouvidos e uma boca, né? Para falar menos e ouvir mais. E aí, ontem eu estava na internet, porque eu fico, né, assistindo algumas coisas e fico vendo algumas situações na internet que são bem parecidas com as coisas que nós vivemos de uma vida comum, né? Diferente dos famosos que não estão ali se expondo o tempo todo. E aí eu vi o caso Isis, a cantora Isis, né? E lá atrás ela estava grávida, lá atrás ela pegou informação, pegou o celular, viu conversa do seu companheiro com outras mulheres e separaram, depois voltaram e agora me parece que separou novamente. E aí estava lá uma polêmica no Fofocalizando. Gente, eu não consumo esse tipo de conteúdo, mas passou e eu parei para ver porque era um tema que tem tudo a ver com o que eu já vivi, que é a questão da separação e casamento. E aí ela estava dando uma entrevista, a repórter perguntando, ia começar a pergunta sobre o casamento, ela pediu para que não entrasse nessa pergunta, porque ela queria falar sobre a nova música dela. E aí entrou essa polêmica no Fofocalizando, falando sobre o que ela deveria ou não fazer. Primeira coisa, ela é uma mulher conhecida, né? Uma mulher de mídia, uma mulher que se expõe, precisa se expor para poder divulgar o trabalho dela, e todo mundo dá pitaca. Mas a nossa vida, mesmo que nós não sejamos famosos, a gente também acaba divulgando para pessoas que não vão colaborar para uma decisão nossa e acabamos que presas a opiniões alheias, não por culpa dos alheios, e sim por nossa culpa e responsabilidade de estarmos colocando na mão do outro a responsabilidade de decidir, tomar uma decisão por nós, né? E aqui nós, aqui do outro lado, nos posicionamos como vítima da situação, né? Por sermos traída ou por termos sido traída como vítima, e acabamos colocando na mão do outro a responsabilidade de escolher o que nós devemos tomar de decisão nas nossas vidas, e não é por aí. Aí acaba acontecendo que a pessoa nos dá uma opinião, a gente não concorda com essa opinião, faz o contrário do que aquela pessoa deu a opinião, acabamos muitas vezes nos frustramos e aquela pessoa que nos deu esse conselho, ela acaba dizendo que eu não avisei, já estava na cara, e você se afunda mais uma vez. Mas eu vim te dizer aqui que sim, você fez certo em dar uma chance. Sim, você fez certo em tentar mais uma vez. Sim. Sim e sim para isso. Porque é o seu casamento, é o seu relacionamento, é a sua família, é o seu marido, e vale a pena insistir nisso. Só que o que você não está fazendo certo, nem usando certo as armas que você deveria usar. É por isso que eu falei inicialmente sobre o estudo bíblico. É por isso que eu falei sobre a palavra. E é por isso que eu falo que nós precisamos de instruções assertivas que nos tragam paz, que nos tragam uma direção, que nos coloque no lugar certo. Minhas irmãs, não tem outra. Vão vir opiniões, vão vir decisões, e acaba que nós acabamos ficando ou mesmo voltando para o mesmo ponto de partida. Voltamos sem estar estruturada, voltamos sem estar curadas, voltamos sem saber o que vamos fazer e acabamos errando novamente. Aconteceu comigo o seguinte fato: eu passei 2 anos separada. Já havia separado algumas outras vezes, mas questões de dias. E a Angélica ferida que estava antes, quando voltava, continuava ferida. E assim aconteceu por 2 vezes, até acontecer a terceira vez, que foi essa última vez, onde eu passei 2 anos separada do meu marido. E eu vou afirmar para vocês que vale a pena o processo. É doloroso, as expectativas em relação a uma reconciliação, um retorno, elas são vazias, porque nós não sabemos como Deus está trabalhando do outro lado, e nós não precisamos saber, porque se nós estamos com o Senhor, nós estamos no lugar certo, com a pessoa certa, na hora certa. Porque existe, minhas irmãs, um tratamento que a gente precisa primeiramente se curar. Porque nem sempre é só sobre o outro. E eu afirmo para vocês,
não é só sobre o outro. Assim como eu, você e a outra pessoa que se relaciona com a gente não foi preparada para esse momento de relacionamento. Eu digo relacionamento de namoro mesmo. Quem foi que chegou para você te ensinar a namorar? Quem foi que chegou para você ensinar como é o casamento? E mesmo se isso tiver acontecido, você não deu ouvidos porque você também não era uma mulher que estava pronta para ouvir esse conselho, né? Muitas vezes nós não estamos prontos para viver aquele momento. Não é o momento de casar, não é o momento de relacionamento, não é o momento de ter filhos. E aí a gente acaba atropelando as coisas, como eu vejo muito na internet. Gente, eu vejo na internet, eu vejo aqui pessoalmente casos e mais casos onde as mulheres antecipam o casamento. O homem não está preparado para isso. Estão namorando, tendo relações e acaba engravidando. Então acontece tudo muito atropelado, acontece muito de trás para frente, né? Eu estava vendo também em outro vídeo que pobre, né? Na palavra. Quando eu digo pobre, gente, ela pode ser rica, mas ela é pobre de mentalidade. Ela pode ser rica, bonita, mas é pobre de mentalidade. Uma pessoa que tem uma mentalidade pobre, ela só vê aquilo que está muito próximo. Então, assim, não, eu vou engravidar, vai dar tudo certo. Começou a namorar, agora já engravida. Tá errado. A gente primeiro tem que alicerçar a nossa vida no Senhor, segundamente nessa questão do casamento, do relacionamento, se preparar para isso. Mas não tem que ensinar, eu tô aqui para ensinar vocês, porque foram muitos anos errando, muitos anos errando, muitos anos errando, querendo algo que eu tinha que me curar. Eu precisava de um tempo para me curar. Eu precisava me reconhecer quem eu era em Jesus, quem eu era a pessoa que, para que Deus tinha me criado, por que eu passava por essas situações. E assim foi a minha vida toda, pulando de relacionamentos vazios. Mas o caso da Isis, por que eu trouxe para cá? Porque muitas pessoas dão opiniões do que ela deve fazer. E ontem a questão foi essa, né? Que um dizia que ela iria voltar, que ela tinha sentimento, que ela tinha deixado a porta aberta para que ele voltasse, e é natural que isso aconteça. Ela deve amá-lo, ela deve ser apaixonada por ele, ela teve um filho dele, é um vínculo eterno, não tem como ser diferente, a não ser que ele desapareça aí no mundo, né? E não mora mais no Brasil, não tem contato, mas ele existe e não vai deixar de existir por esse fato. E aí foi dito que como ela cantava música para mulheres sobre empoderamento, seria injusto com os fãs dela se ela voltasse com o marido. Gente, foi uma polêmica, né? Mulheres torcendo contra, homens torcendo a favor da volta do relacionamento e de alguns dizendo que ela não poderia porque ela cantava músicas para mulheres empoderadas. Eu posso dizer algo para vocês? Essa questão do empoderamento, eu, Angélica, passei anos-luz da minha vida falando sobre empoderamento. Passei anos-luz da minha vida com a bandeirinha levantada sobre empoderamento. Eu posso ser uma mulher empoderada, eu posso ser uma mulher que vive uma vida independente da vida do meu marido. Eu posso ter o meu próprio dinheiro, eu posso fazer minhas próprias coisas, eu posso ter minha própria casa, eu posso ter meu próprio dinheiro. Sim, eu posso tudo isso e é lícito. Agora, como eu uso isso, como eu faço isso, como eu trabalho com meu marido, como eu convivo com meu marido em relação a tudo isso, é que é a questão. Ela cantar música para mulheres empoderadas não exima, não tira, não vai separar a mulher de ter um relacionamento, casamento e filhos e querer estar casada ou querer estar separada. Essa é uma questão dela, que é uma decisão dela, o tempo dela, ela decide. Nós não temos que colocar um título nela porque ela canta uma música de empoderamento e ela não pode se reconciliar com o marido. Nós não estamos na casa dela, nós não estamos dentro do coração deles e nós não estamos dentro do propósito que Deus tem para a vida deles, ou para a minha, ou para a sua vida. Quem decide tudo isso só estão duas pessoas. Primeiramente é você. Eu sei que Deus está acima de todas as coisas, mas primeiramente somos nós, porque nós é que tomamos a decisão e vamos ao Pai, levar ao Pai a nossa decisão. E a partir daí, quando nós colocamos a nossa decisão na mão do Senhor, Ele vai escolher se isso é bom para você, porque eu e você não conseguimos ver o futuro. O nosso futuro já está nas mãos do Senhor. A nossa vida já está toda escrita, do começo ao fim, o tempo determinado para todas as coisas nas nossas vidas.
Então, quando nós tomamos essa decisão, levamos ao Pai, aí sim ele decide se isso é bom ou ruim para nós. E aí ele coloca, ele tira, ele faz, ele move toda uma situação para trazer para a gente exatamente aquilo que a gente precisa. Então, minhas irmãs, o que eu digo para vocês hoje, não tem como caminharmos em paz, trazendo para a nossa vida decisões assertivas, se nós não buscarmos primeiramente esse aconselhamento no Senhor. Existem vários e vários livros que são tirados versículos da Bíblia e colocados lá para nos ensinar o caminho certo das coisas. Saia dessa internet e busque conhecimento da palavra viva real do Senhor. Busque, já Angélica, eu não sei ler a Bíblia, busque esse curso aqui. Eu vou dizer para você porque eu fiz. Eu fiz e vou gritar para todo mundo essa informação. Vocês precisam fazer o curso Rema. É leve e suave e você mergulha na palavra do Senhor. Minhas irmãs, nós não temos como manter um casamento onde a gente convive com uma pessoa completamente diferente, com gostos completamente diferentes da gente. Pode até ter alguns gostos parecidos com a gente, que é por isso que a gente se relaciona, porque tem uma identificação. Mas ele é outra pessoa, assim como seu filho é outra pessoa, pensa de forma diferente, ele vai concordar, vai discordar de você, e é natural que isso aconteça. Agora, como é que você vai reagir? Essa questão, como você vai fazer para respeitar a opinião dos outros, como você vai fazer para aconselhar ou falar ou dar a opinião dos outros, é que está a questão. Sabe o que está acontecendo muito dentro dos relacionamentos? Ah, mas ele falou assim comigo. Talvez ele nem tenha falado, mas você está tão ferida a ponto de tudo que ele vai falar lhe incomoda, tudo que ele vai fazer lhe incomoda. Você está ferida, você está adoentada. É isso que acontece. Passei por isso. E sabe o que me curou? A palavra do Senhor. Sabe o que me curou? Foi convidar o Senhor a sentar à mesa comigo e ele me aconselhar como eu deveria fazer. Qual passo a cada dia dar? Você não vai conseguir. Não vai conseguir sozinha. Não vai conseguir. Não vai conseguir. Minha irmã, não vai conseguir. É doloroso, é como ir para academia, sabe? Eu estava fazendo esse comparativo de ir para academia, de sentar e conhecer a palavra do Senhor. Porque é doloroso, dá sono, dá cansaço, vem interrupções. Você lê um pouquinho de 5 minutos assim, vixe, para mim já faz 30 minutos, é assim. Eu poderia passar o dia aqui falando com vocês, minhas irmãs, a respeito do amor de Deus. Eu quero, por isso que eu preciso da ajuda de vocês, para que vocês compartilhem esses vídeos, porque existem tantas mulheres feridas, cansadas, abatidas. Vai ter pessoas que eu alcanço, vai ter outras pessoas que já estão muito mais avançadas aqui no YouTube vão alcançar. Mas Deus me escolheu para esse tempo também para te ajudar e eu preciso da sua ajuda. Minhas irmãs, outra situação muito importante. Nós mulheres somos muito difíceis. Os homens é como se eles fossem, eles se resumissem em 3 palavrinhas. Né? A questão da masculinidade do homem, que também a mulher tirou muito, que a sociedade tirou muito. Foi embutindo, pouquinho, outro vídeo eu falo isso para vocês, desse tema. Foi embutindo aos poucos e tirando da gente a vontade da maternidade, colocando a gente sempre para ser empoderada, que a gente era capaz. Nós somos, mas nós somos mulheres, tem coisas que são limitadas para a gente, que são voltadas para o homem, e a gente tem que se colocar no lugar certo. Se nós percebermos, tem muitas coisas que foram embutidas na nossa mente, que não foi embutido na cabeça da minha mãe, nem da minha avó, nem da minha bisa, nem da minha tataravó, e assim foi. Muita coisa melhorou. Ah, mas antigamente os homens batiam, faziam acontecer. E o que mudou hoje? Mudou que você apanha com dinheiro. Mudou que você apanha com silicone. Mudou que o seu marido é indiferente com você estando lipoaspirada, você estando siliconada, você com dinheiro, você com seu próprio apartamento. Gente, vocês estão levando homens para dentro da vida de vocês, onde vocês de fato e de verdade já estão na posição de escolher o melhor relacionamento para vocês e vocês estão pagando para ter homens. Vocês estão abrindo as portas de tudo que vocês construíram por pessoas erradas pelo simples fato da falta do amor próprio, do conhecimento de quem você é, para que você foi criado. Você não foi criado para passar por essa situação, não. E você
você está passando porque você está fragilizada, porque você não tem amor próprio, porque você não sabe que você é importante para Deus, que você é princesa do Senhor, que você é filha amada do Senhor, que você é curada, sarada, você foi escolhida. Enquanto você não entender para que você veio, o seu casamento, o seu relacionamento com seus filhos, o seu casamento, o seu relacionamento pessoal, interpessoal, não vai funcionar. Não vai funcionar. E é assim que acontecem as coisas. Primeiro você sabe para que você veio, você imagina, você conhece para que você foi construído, para tomar as iniciativas corretas. Então, para que tanto empoderamento, para que tanto dinheiro, para que tanto isso, quanto aquilo, quando na verdade você está vazia e está escolhendo qualquer coisa para a sua vida? Peça ao Senhor, ore ao Senhor, escolha certo. Lutamos tanto por esse tal de empoderamento e acabamos caindo neles vazias. Porque ninguém vive só. A palavra do Senhor diz que não é bom que o homem viva só. Então, minha irmã, é hora de procurar o papai. Tira um tempo, vai a uma igreja. Se você encontrar um verbo da vida mais próximo, fala lá que você ouviu, que ele foi citado aqui no vídeo e que você está indo porque você precisa ser lapidada, curada. Você precisa ser cuidada. Amo a vida de vocês, minhas irmãs, e no próximo vídeo nós vamos falar mais sobre isso.